tudo bem com vocês? Aqui é a Proangélica e nós vamos iniciar mais uma aula de ciências. O tema da nossa aula de hoje é Leis de Newton. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre força e como essa força pode ser aplicada para movimentar corpos e objetos, por exemplo. Mas esse movimento e as suas causas, ele vem sendo estudado há muito tempo. Aristóteles, por exemplo, lá na Grécia Antiga, ele já estudava o movimento. O movimento de um corpo, segundo as conclusões de Aristóteles, dependia de uma força aplicada. Então, para um corpo se movimentar, precisava existir uma força sendo aplicada sobre aquele corpo. Porém, Aristóteles também defendia que assim que essa força deixasse de ser aplicada, o objeto deveria parar. Então, se eu estou empurrando, sei lá, um carrinho de supermercado, no exato momento em que eu deixo de empurrá-lo, ele deveria parar. No entanto, atualmente, a gente já sabe que não é assim que funciona. Mas para que a gente tivesse essa conclusão, muitos outros pesquisadores fizeram diversos estudos, entre eles o Isaac Newton, certo? E aí chegamos à conclusão de que o que faz um corpo parar é a ação de uma força que atua contra o movimento, ou seja, dificultando esse movimento até que ele de fato pare. Em geral, essa força contrária que vai se opor ao movimento, dificultar o movimento, até que esse objeto pare, é o próprio ar, que vai oferecer aí resistência, e também o chão, que faz aquela força de atrito, que nós já conversamos nas aulas anteriores. Então, Isaac Newton fez alguns estudos muito importantes que foram denominados leis, que é o que nós vamos aprender hoje. Essas 3 leis que dizem sobre o movimento e as suas causas, conhecidas como leis de Newton. A primeira lei de Newton é conhecida como princípio da inércia. Ela está relacionada a uma tendência dos corpos de se manterem no estado em que eles se encontram, certo? Então, um corpo que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Um corpo em que está em movimento, com velocidade constante, tende a permanecer em movimento. Então, é como se esses corpos tivessem uma certa preguiça natural, certo? De alterar o estado em que eles se encontram. Eles tendem a permanecer da forma que eles se encontram até que uma força contrária faça com que isso mude. Por exemplo, aqui nós temos a imagem de um ônibus, certo? Em movimento. Observe aqui na primeira imagem. O ônibus está se movimentando para frente e nós temos 2 pessoas ali em pé dentro desse ônibus. Então, imaginem a gente fazendo um passeio pelo colégio, certo? De ônibus. E aí tem 2 alunos lá em pé, não sei porquê, os bonitinhos estão em pé dentro do ônibus. De repente, passa, sei lá, um cachorro na frente do ônibus e o motorista é obrigado a frear bruscamente. O que vai acontecer com quem está em pé? Vai continuar em movimento. Porque do mesmo jeito que esse ônibus estava em movimento até ele ser freado, as pessoas dentro do ônibus também estão se movimentando junto com o ônibus. Então a tendência dessas pessoas é continuarem em movimento. Por isso elas serão arremessadas para frente no momento em que o ônibus parar, que é o que acontece aqui na segunda imagem. Ó. Elas estão sendo arremessadas para frente. Isso acontece também dentro dos carros, por exemplo. Por isso que nós precisamos usar o cinto de segurança. Então, se uma pessoa está dentro de um carro e de repente ela se choca contra algo, sofre um acidente, bate em alguma coisa, ou ela precisa frear bruscamente esse carro, parando muito rapidamente, a tendência do corpo da pessoa é continuar em movimento. Então, ela vai ser arremessada para frente, que é para o sentido que o carro estava indo. Então, se ela não tiver o cinto de segurança, ela vai se chocar contra o para-brisa, ela pode ser arremessada até mesmo para fora do carro. Vou mostrar um vídeo para vocês, que vocês vão ver exatamente o que acontece. Ó, observem aí nesse vídeo, o carro sofreu um acidente, ele colidiu ali contra um obstáculo. Então, nesse momento, o corpo ele tende a permanecer no estado que ele estava, em movimento. Olha o que vai acontecer com os ocupantes desse carro.
Ó, observem que o motorista ele está usando o cinto de segurança, então ele não é lançado para frente, ok? Mas o passageiro, ó, ele está sem o cinto, então vê como ele é arremessado para frente, ok? No entanto, pensem comigo. Se uma pessoa está dentro de um carro, parada, por exemplo, no semáforo, tá? No sinal vermelho, e vem um carro e bate atrás do carro dessa pessoa, fazendo com que o carro, né, se movimente um pouquinho para frente, como o corpo dela estava parado dentro do carro, a tendência do corpo dela é continuar parado. Então, no momento que o carro for impulsionado um pouquinho para frente, vai ser como se o corpo dela estivesse tentando ficar parado. Então, ele vai, né, se movimentar um pouquinho para trás. Então, a primeira lei de Newton é justamente sobre isso. Corpos tendem a ficar no estado em que eles se encontram. Corpos em repouso tendem a ficar em repouso, corpos em movimento constante tendem a ficar em movimento. A segunda lei de Newton é o princípio da aceleração. Ela diz para a gente que um corpo deve sofrer uma ação, né, de uma força, e ela precisa ser diferente de zero para alterar sua velocidade. Então, tanto para um corpo aumentar a sua aceleração, para ele sair do zero, né, para, sei lá, 80 km por hora, ele precisa sofrer a ação de uma força. Mas presta atenção, acelerar significa alterar a velocidade, ok? Frear também é alterar a velocidade. Se eu estava a 80 por hora e eu freio o carro, eu estou alterando a velocidade. Então, para a ciência, frear também é acelerar, ok? Então, sempre que a gente estiver falando do princípio da aceleração, a gente pode estar falando alterar a velocidade tanto para mais quanto para menos, certo? E aí nós vamos ver que a segunda lei de Newton, ela fala para a gente que a força resultante vai ser resultado aí da multiplicação da massa de um corpo, ou peso, como vocês preferirem chamar, pela aceleração. Olha só, olha esse primeiro exemplo. Quanto maior a força resultante aplicada sobre um corpo, maior a aceleração apresentada por ele. O que isso quer dizer? Quanto mais força eu aplico num corpo, mais velocidade ele vai adquirir, certo? Ele vai se acelerar mais. Então, presta atenção. Aqui na primeira imagem, nós temos um carrinho não sofrendo nenhuma força, certo? A pessoa não está aplicando força nenhuma sobre ele, então ele está parado. De repente, essa pessoa começa a aplicar uma força resultante. Olha a setinha. Então, o carrinho ele vai adquirir uma aceleração igual à força que ele está sofrendo. Se a pessoa começa a aplicar o dobro da força para empurrar o carrinho vai sofrer o dobro da aceleração. Então, ele vai se movimentar 2 vezes mais rápido. Se a pessoa aplica o triplo da força, o carrinho vai sofrer o triplo da aceleração. Vai se movimentar 3 vezes mais rápido. Vocês veem, ó, que a aceleração ela é igual à força que ele está sofrendo? No entanto, olha o que a segunda lei ainda diz para gente. Uma força resultante acelera mais corpos com menor massa porque eles têm menor inércia. Lembra o que era a inércia lá na primeira lei? Que era a tendência de um corpo permanecer no estado em que ele se encontra? Quanto mais pesado for esse corpo, maior vai ser a inércia, mais ele vai querer continuar no estado em que ele se encontrava. Então, quanto menor a massa, menor a inércia. Por isso, eles vão conseguir acelerar mais esses corpos com menor massa. Pensa, por exemplo, se nós temos lá parados num semáforo, uma moto, um carro e um ônibus. No momento em que o semáforo abre, o que acontece? Os três aceleram. Quem consegue sair mais rapidamente? A moto, que é menor e mais leve, tem menos massa. Depois o carro, certo? Que é o segundo ali com menor massa. E por último o ônibus, que é mais pesado. Então, ó, olha aqui nessa imagem. Ele está aplicando uma força resultante aqui num carrinho vazio e o carrinho, né, está acelerando de acordo com essa força. No entanto, se ele coloca o dobro do peso nesse carrinho, da massa,
e continua aplicando a mesma força, o carrinho já vai começar a se movimentar mais lentamente, sabe? Pensa aí quando vocês estão fazendo compra no supermercado. Se de repente o carrinho está lotado e você continua aplicando a mesma força que você estava aplicando lá no começo, esse carrinho vai se movimentar muito mais devagar, ok? Então, quanto maior a massa de um corpo, mais resistência ele vai oferecer ali para se movimentar. Então, ele vai começar a se movimentar mais lentamente. Por último, a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Ela fala para a gente que para toda ação sobre um corpo, há uma reação de mesmo valor, ou seja, da mesma intensidade, porém em sentidos contrários e aplicadas em outro corpo. Olha essa imagem, por exemplo. Quem de vocês aí sabe nadar? Quando vocês estão nadando, o que vocês fazem para se movimentarem para frente dentro da água? Vocês puxam a água para trás, certo? Com as mãos. No momento em que você faz a ação de puxar a água para trás, o seu corpo sofre uma reação de ir para frente. Percebe? Você está fazendo a ação em um corpo, que é a água, e a água está fazendo uma reação sobre o seu corpo. Elas têm a mesma intensidade, o mesmo valor, só que são em sentidos contrários, porque você empurra a água para trás, ela te empurra para frente, ok? Isso acontece também com aquelas pessoas que fazem provas de remo, né, no barco. Quando elas querem se movimentar naqueles barcos a remo, elas têm que puxar a água para trás, para que o barco seja empurrado para frente. Porém, se elas querem que o barco vá para trás, elas precisam empurrar a água para frente, tá? Porque são sentidos opostos. Esse experimento aqui é bem simples e ele é chamado de pêndulo de Newton. Ele demonstra para a gente o princípio da ação e reação. Observem. Ó, lembra sentidos opostos, mesmo intervalo de tempo e de mesma intensidade. Então, se ele solta uma bolinha, no outro lado também vai se movimentar uma bolinha. No entanto, se ele muda a intensidade, ó, a intensidade ali do outro lado também muda, ok? Então, para a gente concluir, ó, as características básicas do par de forças de ação e reação. As forças de ação e reação não se anulam, pois elas são aplicadas em corpos diferentes. Lembra lá do exemplo que eu dei sobre vocês nadando, né? Você está aplicando a força na água e a água em você, então são dois corpos diferentes, o seu e a água. Elas apresentam a mesma intensidade, elas têm sentidos opostos, um vai para frente, um para trás, e elas atuam pelo mesmo intervalo de tempo, como vocês podem observar lá naquele vídeo do pêndulo, tá? É pelo mesmo tempo. Bom, a nossa aula de hoje era isso, e eu espero que vocês tenham entendido e consigam realizar as atividades. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o vídeo e sobre as atividades, eu estou aqui à disposição, tá? Um beijo e até a próxima aula!